Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Em pleno século XXI, ainda temos homens e mulheres trabalhando lado a lado, exercendo a mesma função, mas com salários diferentes. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, de 2012, revelam que a diferença salarial chega a 30%. Mas afinal, por que as mulheres continuam sendo discriminadas no mercado de trabalho, mesmo com leis que proíbem essa distinção? Para discutir o assunto, está conosco a advogada Janaína Deitos, diretora de saúde da Confederação das Mulheres do Brasil. Janaína, muito obrigada, é um prazer tê-la em nosso programa. Eu que agradeço, Letícia, obrigada pelo convite. Para começar, eu gostaria que a senhora falasse sobre o princípio da igualdade a partir do ordenamento jurídico brasileiro. Eu acho que essa questão, esse princípio é uma conquista muito importante para as mulheres, principalmente, né? Porque a base fundamental, na minha opinião, desse princípio é tratar os desiguais de forma desigual para que eles alcancem a igualdade, né? Então, quando nós conquistamos em 88 a igualdade entre homens e mulheres na Constituição, quer dizer, isso foi resultado também da luta das mulheres, né, da organização das mulheres. Então isso é fundamental para as mulheres, inclusive no mercado de trabalho. Pelo menos a igualdade formal nós conquistamos, agora estamos em busca da igualdade real. Bom, como tu mencionou, segundo a nossa Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, deixando claro que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. O que essa conquista representou na época, há quase 30 anos, para as mulheres brasileiras? Acho que essa conquista na época representa várias questões, né? Uma delas que a gente pode abordar é o direito de ir ao mercado de trabalho, é o direito inclusive à separação no casamento, né? Que isso a gente não tinha conquistado, e também de ser cidadão de primeira classe, pelo menos do ponto de vista formal, né? De primeira categoria, digamos assim, porque hoje, infelizmente, ainda as mulheres são consideradas cidadãs de segunda categoria. Então essa conquista, há 25 anos atrás, é disso que nós estamos falando, da igualdade formal, ela ainda não se tornou igualdade real, ou seja, na prática as mulheres ainda não conquistaram a igualdade. Bom, há quase 60 anos o Brasil assinou também a Convenção número 100 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que trata justamente da igualdade de remuneração de homens e mulheres. A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, também diz o mesmo. Por que a sociedade, então, resiste tanto em reconhecer esse direito? Exatamente, nós temos uma diferença, né, segundo a PNAD, que você mencionou, de 30% é a diferença salarial entre homens e mulheres na mesma função. Se as mulheres recebem 30% a menos, em Santa Catarina em especial 35% a menos, né? Eu acho que atrás existe a discriminação contra a mulher, existe o machismo sem dúvida, mas nesse aspecto específico existe também o interesse dos superlucros, né? Existe o interesse do empregador em ter um exército de reserva que acaba sendo uma ameaça, inclusive, para os homens. Olha, nós temos as mulheres fazendo a mesma função que você, com mais escolaridade do que você, em média 3 a 4 anos, né? E ela ganha 30% a menos. Então, se você não andar na linha, eu te demito e contrato uma mulher com 30% a menos, né, do seu salário, porque isso garante, quer dizer, os lucros e superlucros, né? Então, e aí, para não enfrentar esse problema, quer dizer que a sanha dos lucros, se faz o discurso apenas da discriminação. Nós não podemos cair nessa armadilha. Existe a discriminação, mas no mundo do trabalho, a principal questão em relação às mulheres é também o superlucro. Pago 30% a menos na mesma função. Sem contar as mulheres que estão fora do mercado formal de trabalho, que é um tema para um outro programa, quem sabe. Sim. Bom, a gente estava falando em leis. Desde 2011 tramita na Câmara Federal o projeto de lei 130, que prevê a indenização à trabalhadora que sofrer discriminação salarial. Quais as dificuldades enfrentadas para a aprovação desse projeto? Esse projeto ele foi proposto em 2009, né, pelo deputado federal Marçal Filho, ex-deputado federal, foi aprovado na Câmara Federal e foi ao Senado para ser aprovado. Ele deveria ter sido sancionado pela presidente Dilma em 2012. O projeto tramitou, o relator do projeto, o senador Paulo Paim, tramitou normalmente, só que ele não foi à sanção porque houveram pressões, né, dos empregadores, porque o projeto prevê uma multa de 5 vezes o valor da diferença, né, em todo o período da contratação, que deve ser revertido para a mulher. E essa multa seria aplicada pelas delegacias regionais do trabalho. Então, os empregadores fizeram uma pressão, infelizmente, a presidente
cedeu a essa pressão, não sancionou o projeto e agora ele continua tramitando, né, está na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Aqui em Santa Catarina nós temos 2 senadores nessa comissão, senador Dário Berger e senador Dalírio Beber, né, o qual... Com o senador Dário Berger nós conversamos, era o senador Luiz Henrique antes na vaga, nós também havíamos conversado para pedir o apoio. É muito importante que esse projeto seja aprovado, mas ele precisa do apoio da sociedade, né? Que toda a sociedade faça pressão para que ele se torne uma realidade. Bom, você já comentou antes, mas que o que chama a atenção em Santa Catarina é um dos estados brasileiros com maior diferença salarial entre homens e mulheres, quase 35%. O que explica essa distorção num estado que é considerado um dos mais desenvolvidos e com maior qualidade de vida do país? Pois é, isso chamou muita atenção nesse mapa, né, que o IBGE fez em relação às diferenças salariais. Olha, eu considero que aonde você tem uma pujança econômica em Santa Catarina, uma indústria forte, né, você também tem os interesses dos superlucros e também tem muito conservador, creio eu, pela minha experiência, que também tem uma discriminação em relação à mulher bastante grande. Nós precisamos combater o quê? Nós precisamos combater a sanha dos superlucros, né, e também a discriminação. A gente está fazendo um trabalho aqui junto com várias entidades, OAB Mulher, BPW, a própria Assembleia Legislativa, foi aprovado uma moção proposta pela deputada Ana Paula Lima de apoio à aprovação do PL 130, que será encaminhada à presidência do Senado, né, como uma forma também de pressionar, porque se nós tivermos a multa, as pessoas dizem, mas a multa, nós estamos em crise. Bom, os empregadores economizaram 25 anos para pegar só o marco da Constituição. 25 anos não estão cumprindo a igualdade entre homens e mulheres. E só vai ser multado aquele que descumprir a lei. Então, se você não descumprir a lei, você não vai sofrer a multa. Então, não precisa se ter um verdadeiro... Às vezes se preocupa porque nós não podemos multar. Podemos sim, quem descumpre lei. Se lei não tiver alguma sanção, infelizmente as pessoas não ganharam consciência em 25 anos, precisam ter uma sanção. Com isso, a gente acha que pode inibir e até cair a taxa em Santa Catarina, a diferença e no Brasil. Tudo bem, advogada Janaína. Dados do Fórum Econômico Mundial mostram que a desigualdade salarial entre homens e mulheres cresceu em 2014. Isso levou o Brasil para as últimas colocações entre 142 nações pesquisadas, ficando atrás, inclusive, de alguns vizinhos, como o Uruguai e o Peru. O que explica esse aumento? Acho que esse aumento tem muito a ver, Letícia, com a situação econômica do país. Porque, veja, quanto mais prosperidade econômica você tem, mais oportunidade de emprego você tem. Se você tem um problema econômico no país, onde o país não está crescendo, está em crise, você vai ter uma diminuição do mercado de trabalho e, logicamente, que essa diminuição vai afetar as mulheres, né? As mulheres já não são a principal força. Veja, nós éramos no século XIX, no início, a principal força de trabalho da indústria no Brasil. Nós chegamos a ser em São Paulo e no Rio de Janeiro 80% da mão de obra. Depois, quer dizer, nós fomos colocadas de lado, né? Fomos para casa, porque existia uma tese, né, vitoriana de que o mundo do trabalho não era para as mulheres, era para os homens, porque era um mundo muito promíscuo, né? As mulheres tinham que ir para casa cuidar dos seus filhos. Nós continuamos cuidando dos nossos filhos e agora nós retornamos ainda timidamente ao mercado de trabalho. Esse dado de ter caído, né, a posição do Brasil, ele tem muito a ver com a crise econômica. Quer dizer, não adianta você aprovar mais e mais leis punitivas à violência doméstica, que é extremamente importante, com uma mão fazer isso, e com a outra você corta investimentos públicos. Tem a maior taxa de juros do mundo, o que dificulta a produção nacional, o que, né, a competição entre empresas, o que diminui o número de empregos. Então isso tem muito a ver com essa política econômica que atinge especialmente as mulheres. Então, com a prosperidade econômica, com o desenvolvimento do país, a chance do mercado de trabalho ampliar e da participação da mulher ser maior é extremamente importante. Por isso que eu sempre digo para as mulheres, nós precisamos participar da política, seja partidária, seja da política de entidades organizadas, para poder influenciar, inclusive nas questões econômicas, que nós temos o maior interesse que o Brasil vai para frente, né? Bom, já que tu falou em política, além de as mulheres já serem a maioria da população brasileira, dados do Tribunal Superior Eleitoral revelam que as mulheres são também a maioria do eleitorado, com 52%. Exatamente. No entanto, a sua representação no cenário político do país é muito pequena, menos de 12%, segundo pesquisa feita pela Federação Democrática Internacional das Mulheres.
Mulheres não gostam de política? Não, mulheres fazem muita política, né? Acho que isso é um problema que nós precisamos realmente mudar no Brasil, nós precisamos avançar. Nós conquistamos a cota, né, de 30% de candidaturas femininas, na verdade a lei fala de um dos sexos, mas é sempre das mulheres, isso é um avanço, né? Mas nós precisamos avançar para garantir cadeiras, pelo menos nas casas legislativas. Nós tínhamos uma proposta que não foi aprovada pelo Congresso Nacional, nós perdemos por 15 votos, né, que era garantir, ainda não eram 30%, era 15%, que eu acho uma afronta num país que tem a presidente da República, quer dizer, porque 15%, pelo menos no Congresso Nacional, nós já conquistamos, né, entre 10% e 15%. Nós precisamos avançar a legislação e garantir 30% das cadeiras, no mínimo, né? A nossa proposta da Federação Democrática Internacional de Mulheres, inclusive, é 50%. Mas se nós conquistarmos 30%, é muito importante, porque aí, Letícia, nós poderemos estar nos espaços de poder, tomando as decisões e defendendo direitos muito importantes para as mulheres, como, por exemplo, a aprovação do PLC 130, como, por exemplo, a ampliação da licença maternidade, né? Tantas coisas que são importantes para as mulheres e que só as mulheres sabem como isso é importante. Existem muitos homens que são aliados, né? Que são defensores dessa política, mas quem sofre na pele a discriminação é que precisa estar atuando. Bom, muito bem. No Poder Judiciário a situação não é diferente. Muito embora a participação feminina na justiça brasileira tenha aumentado nos últimos anos, a igualdade de gênero nessa área ainda é um desafio. Como que a mulher pode aumentar a presença no judiciário? Eu acho que também precisamos ter leis, né? Tem muitas pessoas que são contra as cotas ou as ações afirmativas, né? Mas as ações afirmativas, na verdade, elas são uma conquista do princípio da igualdade, né? Você precisa de ações afirmativas para garantir essa igualdade. No Poder Judiciário, eu creio que da mesma maneira nós precisamos estabelecer legislações que garantam a participação das mulheres nos espaços de tomada de decisão, porque isso é um outro problema, né? Nós não estamos nas direções, nas chefias, né? Nós não estamos onde se tomam as decisões, né? Eu acho que isso é um problema. A advocacia é a mesma coisa, nós somos a maioria também, e veja, a nossa entidade, a organização da OAB ainda não teve nenhuma, aqui no estado de Santa Catarina, nenhuma presidente mulher, apesar de nós termos a metade pouco mais da metade dos advogados de Santa Catarina. Então nós precisamos ter ações afirmativas que serão temporárias, né? Não serão para sempre. Quando nós conquistarmos a igualdade, as ações afirmativas acabam. No Poder Judiciário, no Poder Executivo e no Poder Legislativo. Precisamos unir todas as mulheres de todas as áreas para conquistar essa legislação. Bom, percebemos também que determinadas profissões, principalmente as que possuem condições mais inseguras de trabalho e pagam salários inferiores, são ocupadas por mulheres. É o caso das costureiras, das copeiras, né, e da própria empregada doméstica, que só há pouco tempo teve os seus direitos reconhecidos. Como que os movimentos sociais que atuam na defesa das mulheres têm enfrentado essas questões? Então, eu acho que nesse aspecto nós precisamos muito fortalecer os sindicatos, as mulheres precisam se sindicalizar, as mulheres precisam participar, não só ser sindicalizada, mas participar do seu sindicato, né, para que elas possam fazer essas denúncias de diferença salarial. Nessas profissões em especial, eu vou te dar um exemplo da construção civil, onde as mulheres trabalham no canteiro de obras. O que em geral se faz é contratar a mulher como auxiliar de serviços gerais, né, que ela vai ganhar um salário menor do que uma profissão, um nome específico, que o salário é de 300 a 400 reais a mais. A mulher faz a mesma coisa que o homem, só que ela ganha de 300 a 400 reais menos do que o homem, né? O que nós precisamos? Como é que nós precisamos fazer essa denúncia? As mulheres precisam se sindicalizar, né? Precisam estar no seu sindicato. Olha, eu estou trabalhando, fazendo a mesma coisa e eu sei que o meu colega ganha. Isso não é para tirar o colega do trabalho, né? Mas é para valorizar a mulher. Não tem outra forma de nós combatermos a discriminação salarial entre homens e mulheres, seja pela profissão, ou seja, há determinadas profissões que são para mulheres e outras que são para os homens. Não. Nação que quer ser desenvolvida precisa ter mulheres em todas as profissões, porque nós temos capacidade para atuar em todas as profissões. E para isso nós precisamos nos organizar, nos sindicalizar, participar da política e participar das entidades da sociedade, porque aí nós vamos poder, e os movimentos sociais organizados têm procurado combater, mas são muitas lutas, né? Então as copeiras, as empregadas domésticas e todas as outras profissões precisam participar dos seus sindicatos e das organizações femininas para que se possa combater essa discriminação. Bom, advogada Janaína, quais as políticas necessárias para que haja mais respeito à condição de mulher na sociedade brasileira? Vamos pegar o caso, por exemplo, de uma estudante que engravida. Qual a alternativa que o Estado disponibiliza para essa mulher?
Letícia, eu acho essa uma pergunta muito importante, né? Em relação pelo menos às mulheres estudantes universitárias, há uma legislação que permite a licença maternidade, né? Nesse período. Ainda há uma discussão sobre a licença amamentação, mas esse é um problema para todas as mulheres, estudantes ou não. Mas eu acho que essa pergunta é importante porque tu trata da questão da condição feminina, da condição da mulher, né? E no mundo do trabalho isso é extremamente decisivo. Nós, mulheres que estamos no mercado de trabalho ou que queremos ir ao mercado de trabalho, ainda não somos tratadas como mulher. Por quê? Porque nós vamos ao mercado de trabalho, fazer uma entrevista de trabalho e, em geral, nós perdemos a vaga para o colega homem porque o empregador ainda tem essa visão de que ela vai tirar 6 meses de licença maternidade, 4 meses para a grande maioria das mulheres, né? 6 meses é uma luta que as mulheres, o movimento de mulheres tem feito, a sociedade. O Ministério da Saúde preconiza 6 meses, mas a licença para a maioria das mulheres é 4 meses. 6 meses de amamentação, mas só se tem 4 meses de direito de licença maternidade. Então, essa é uma outra luta das mulheres. Isso é a condição feminina, né? É a condição de que você precisa, se você tem filho, necessariamente você vai precisar em algum momento sair, seu filho fica doente, você vai precisar fazer isso, você precisa de creche. Porque o acesso ao mundo do trabalho, que é o que dá dignidade a homens e mulheres, e em relação à mulher, autonomia financeira, para não ter que submeter ao companheiro violento, quer dizer, é você ter creche para poder deixar os filhos para ir ao mundo do trabalho. Então, isso também é uma questão da condição feminina. Então, essas políticas de licença amamentação, de creche, quer dizer, essas políticas são extremamente importantes para garantir que a mulher vá ao mercado de trabalho. E isso é uma condição específica da mulher. Havia uma falácia de que as mulheres custavam mais, principalmente por causa da condição de gravidez. Primeiro que o mercado de trabalho precisa estar a serviço da condição humana, né? Eu sei que não está. A gente já trabalhou aqui em relação aos superlucros, mas isso nós temos que brigar contra isso, né? Que todo mundo tenha os seus direitos, exerça a sua atividade mercantil, mas com decência. Então, as mulheres não custam mais caro porque a partir do 16º dia você é remunerada pela Previdência Social, pelo INSS e não mais pelo empregador. Então isso foi por terra. Nós somos de creche, nós somos de licença, nós somos excelentes profissionais, mas nós temos algumas condições que o empregador precisa trabalhar com isso e que principalmente as políticas públicas têm que atender a essas especificidades. Bom, muito bem. E como que os movimentos sociais em defesa da mulher avaliam a atuação do Estado quanto ao fornecimento de meios para diminuir a disparidade salarial e melhorar a qualidade de vida das mulheres? Nós avançamos muito em relação a essa questão. Hoje nós temos a Secretaria da Mulher com status de ministério, nós temos os planos nacionais de direito das mulheres, né, o 3º ou 4º plano nacional, mas ainda nós precisamos que seja aportado mais recursos. Por exemplo, né? Havia uma promessa do governo federal de que se construíam 6.000 creches. Essa promessa foi feita em 2011. Em 2014 tinham sido construídas 497. Então nós precisamos de recursos para aprofundar essa política de construção de creche. Nós precisamos de políticas afirmativas que permitam a mulher estar no mercado de trabalho, incentivos para que a mulher vá ao mercado de trabalho. Hoje nós não temos, como nós temos não é comparação, mas é que é necessário. As minorias nós temos para os deficientes físicos, né? Como nós temos inclusive para os negros. Então é preciso que se faça políticas de incentivo, porque um país que quer se desenvolver não pode abrir mão de 50% da sua inteligência, que são as mulheres. Então nós precisamos ter políticas de incentivo. Bom, de acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o rendimento da mulher segue sendo inferior ao do homem, mesmo quando ela é mais qualificada. Só para ter uma ideia, na engenharia civil, por exemplo, a diferença chega aí a 20%. Né? É uma diferença muito grande, né? Aquilo que eu falei anteriormente, né? Você trata a mulher como um exército de reserva, até um exército de pressão, né, em relação aos homens. Se comporta porque eu tenho meu exército de reserva, que são as mulheres. Eu te demito e contrato a tua esposa por 20% a menos. Então isso é também uma coisa que nós precisamos combater. E eu queria dar um outro dado extremamente novo, né, que é do Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, 2014, que é, assim, mais de 50% dos arquitetos são mulheres, né? E veja, o salário dos homens R$ 5.805. O salário das mulheres arquitetas, R$ 4.909. E o salário das mulheres negras arquitetas, R$ 1.350.
Isso é uma questão, em pleno século XXI, que nós mulheres não podemos aceitar, seja para as arquitetas, para as engenheiras, para as empregadas domésticas, para as copeiras, para as pedreiras. Nós precisamos nos organizar para combater isso, né? E dizer para o empregador que as mulheres serão muito melhores, trabalharão melhor se tiverem seus direitos respeitados. E dizer ao governo, principalmente no governo presidido por uma mulher, que nós precisamos que o governo atue firme para acabar com essa discriminação. Bom, muito bem. Mesmo com todos esses problemas que a gente conversou, um dado importante é que o percentual de formalização feminina vem crescendo. Na última década, segundo o Diese, mais de 7 milhões de mulheres ingressaram no mercado de trabalho. Diante disso, eu gostaria que a senhora avaliasse as conquistas da mulher nas últimas décadas. Eu acho que essa questão da formalização é extremamente importante porque não basta você ir ao mercado de trabalho, né? Nós queremos que a mulher vá ao mercado de trabalho com os direitos trabalhistas garantidos, né? Para que ela tenha uma determinada segurança. Acho que nós tivemos conquistas importantes. A própria licença maternidade, que era de 90 dias, passou para 120, é uma conquista, né? As próprias políticas específicas, reconhecer que você precisa de uma política pública específica, de que você precisa de planos de políticas públicas para as mulheres, é um reconhecimento. A lei das cotas de 30% das candidaturas, mas nós precisamos ainda de muita coisa, Letícia, e precisamos saber. Eu queria dar um dado que, veja, o 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, que é o principal dia de luta no mundo, é exatamente porque 147 operárias, né, numa fábrica em Nova York, morreram incendiadas porque elas reivindicavam 10 horas de jornada de trabalho e salário igual. Então, veja, naquele tempo, o direito ao mundo do trabalho era também, né, a principal reivindicação, porque isso é que dá dignidade para as mulheres. E nós precisamos avançar muito mais nessa questão. Para a gente finalizar, a desigualdade entre homens e mulheres deve ser encarada como uma questão de direitos humanos? Sem dúvida, né? Quando você discrimina pelo sexo, pela raça, pela religião, por qualquer desses aspectos, você está infringindo o princípio da dignidade da pessoa humana, que também é um princípio da nossa Constituição que nós conquistamos. Então, nós precisamos tratar isso de forma a garantir que as mulheres tenham dignidade, e eu ainda insisto nisso, quer dizer, o direito ao trabalho é o que dá dignidade a homens e mulheres, e por que negar essa dignidade às mulheres? Por que negar essa emancipação financeira para as mulheres? Nós precisamos trabalhar essa questão. Infelizmente, felizmente, nós conquistamos formalmente, né, a igualdade, a dignidade da pessoa humana, mas ela está sendo desmerecida, ela está sendo descumprida há mais de 25 anos. E eu repito, precisamos da atuação firme do Estado e, no caso das mulheres no mercado de trabalho, eu faço até um apelo à presidente Dilma que apoie o projeto de lei 130, né, que é aplicar a multa para aqueles que não cumprirem, porque nós precisamos dela para isso. Ela é presidente, ela é mulher, ela entende essa questão, e eu tenho certeza que não só ela, mas muitos homens entendem essa questão, porque inclusive o projeto de lei foi feito pelo homem. Então eu acho que esse é um aspecto muito importante. Aprovar esse projeto de lei é um passo, um avanço, né, para garantir a dignidade das mulheres. Bom, advogada Janaína, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Agradeço a sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada. Hoje conversamos sobre a discriminação da mulher no mercado de trabalho com a advogada Janaína Deitos, diretora de saúde da Confederação das Mulheres do Brasil. Nos vemos no próximo programa. Até lá!